A palavra de Deus tem o poder de transformar nossa percepção da vida e da morte, especialmente quando nos deparamos com a perda de alguém que amamos. Em Romanos 14, 7 e 9, Paulo nos lembra de algo essencial. Tanto na vida quanto na morte, pertencemos ao Senhor. Essa verdade pode ser profundamente desafiadora de entender quando o luto nos invade, mas ela é o alicerce sobre o qual repousa toda a nossa esperança cristã. O luto, essa dor profunda pela ausência física de alguém querido, é uma experiência humana que não escolhe época, lugar ou pessoas. Ele nos arrebata, nos deixa vulneráveis e muitas vezes nos faz questionar o sentido da vida e até mesmo a existência de Deus. A perda é um peso que nos tira a respiração, nos faz sentir como se tudo à nossa volta fosse desmoronar. Porém, a palavra de Deus, especialmente em Romanos 14, nos chama para uma nova perspectiva. A vida e a morte não estão fora do controle de Deus, nem pertencem a nós. Quando Paulo escreve que se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, ele não está fazendo uma observação trivial. Ele está afirmando uma verdade profunda e radical. Nossa vida, nosso corpo, nosso ser são entregues a Deus. Não importa se estamos vivos ou mortos, pertencemos a Ele. Quando alguém que amamos parte, o vazio que sentimos pode nos fazer questionar essa realidade. O luto nos confronta com a fragilidade humana, mas, paradoxalmente, é nesse momento de dor que somos chamados a recordar a soberania de Deus sobre tudo, inclusive sobre a morte. Paulo não diz apenas que morremos e vivemos para o Senhor, mas que ao morrer, pertencemos a Ele de uma forma especial. A morte, então, deixa de ser vista apenas como o fim de uma jornada terrena, mas como um movimento dentro do plano de Deus, algo que não nos separa de seu amor. Quando uma pessoa que amamos parte, podemos nos sentir solitários, sem saber o que fazer com esse espaço vazio. Mas a verdade é que em Cristo, a morte não tem a última palavra. E isso é exatamente o que Paulo nos ensina ao afirmar que, se morremos, para o Senhor morremos. É nesse contexto de dor que podemos encontrar consolo, pois para Deus, a morte não é uma perda final, mas uma transição para uma nova forma de vida em sua presença. A morte é muitas vezes vista de forma tão sombria pela humanidade, mas a mensagem de Cristo reverte esse entendimento. Ela não é uma linha final, mas uma porta que se abre para o Senhor. No entanto, esse consolo não vem de uma forma superficial, mas a partir da compreensão de que em Cristo fomos reconciliados com Deus. E é essa reconciliação que transforma a morte. Não somos mais considerados inimigos de Deus, mas filhos amados. E isso muda nossa visão sobre o fim da vida terrena. Em 2 Coríntios 5, 1-4, Paulo fala sobre a natureza temporária de nossa morada terrena. Ele descreve nossa vida como uma tenda, algo que é frágil, passageiro, mas que serve de abrigo temporário enquanto esperamos por algo eterno, por uma casa permanente preparada por Deus. E quando enfrentamos o luto, somos convidados a lembrar disso. Nossa casa na terra é provisória. A dor da separação é real, mas também é temporária. Nosso consolo vem da certeza de que em Cristo, mesmo após a morte, nossa identidade permanece inalterada. Estamos unidos a Ele. E a nossa vida eterna começa no momento em que colocamos nossa fé em Cristo. A morte não pode separar isso de nós. Porém, essa verdade de que a vida e a morte pertencem a Deus também nos desafia. Muitas vezes, desejamos que o tempo de sofrimento cesse, que a saudade desapareça, que a dor da perda nos deixe em paz. Mas a Bíblia nos ensina a confiar em Deus mesmo no momento mais escuro. A dor que sentimos é uma dor humana, mas a esperança que temos em Cristo transcende esse sofrimento. Ao refletirmos sobre a soberania de Deus, podemos começar a entender que a morte, que tantas vezes causa sofrimento,
foi derrotada na cruz de Cristo. Jesus não apenas ressuscitou, mas ao fazer isso, ele trouxe para nós a esperança de uma nova vida, uma vida que vai além da morte. A ressurreição de Cristo não apenas garantiu nossa salvação, mas nos deu a confiança de que nenhum sofrimento, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus. Quando nos encontramos diante da morte, nossa tendência natural é focar no vazio deixado, na falta, na ausência. No entanto, a perspectiva bíblica nos convida a olhar para o futuro eterno. Em Cristo, nossa dor se transforma em esperança, nossa perda em expectativa. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 5, embora a morte nos cause dor, ela também aponta para a realidade de um corpo novo e glorioso, preparado por Deus, uma vida eterna com Ele. Não é uma negação da dor, mas um convite para que olhemos além dela, para aquilo que Deus tem preparado para nós. O luto, embora legítimo, não é o fim da história. Essa visão da vida e da morte, pertencendo a Deus, nos desafia a abraçar uma nova forma de viver. Uma forma que não é definida pelo medo da morte, mas pela esperança na ressurreição. A morte não mais governa sobre nós, pois em Cristo vivemos para Ele. E mesmo quando a morte se aproxima, sabemos que estamos seguros em sua presença. O sofrimento da perda pode ser grande, mas a certeza de que pertencemos a Deus nos dá paz. Ele tem o controle, e mesmo quando o luto nos toma, podemos descansar na sua soberania. Este é o momento em que somos chamados a lembrar que, independentemente das circunstâncias, Deus está presente conosco. A morte não é um abandono, mas um convite para confiar ainda mais em Deus, que está conosco em todos os momentos, na vida e na morte. Somos chamados a lembrar que para aqueles que estão em Cristo, a morte não tem a última palavra. Em Cristo, a morte foi vencida. A morte, de fato, tem um peso que parece insuportável. A dor da perda é uma das mais profundas e desconcertantes experiências humanas. Quando enfrentamos a morte, especialmente de alguém que amamos, sentimos como se o mundo ao nosso redor desabasse. A ausência daquela pessoa, a saudade que aperta o peito, nos dá a sensação de que tudo perdeu o seu sentido. Somos levados a um espaço de solidão, de interrogações sem respostas e, frequentemente, de um silêncio ensurdecedor. E é nesse silêncio que surge uma necessidade desesperada por conforto, por algo que nos ajude a atravessar o desespero da separação. Em Romanos 14, 7, 9, Paulo nos oferece uma visão completamente transformadora sobre a morte. Ele nos ensina que tanto na vida quanto na morte pertencemos ao Senhor. Embora a perda de um ente querido nos faça sentir uma dor tão pungente, a realidade da fé cristã nos oferece uma verdade inabalável. A morte não tem a última palavra. Por mais que a separação nos afete profundamente, a promessa de Deus é clara e sólida. A morte não é o fim, mas um passo para a eternidade com Ele. E é essa realidade que traz conforto ao coração angustiado. A morte, muitas vezes vista como um adversário imbatível, perde seu poder diante da esperança que temos em Cristo. Ele venceu a morte, e em sua ressurreição, ele nos garantiu uma vida eterna, não mais limitada pelo corpo mortal. Quando alguém parte deste mundo, a tristeza que sentimos é legítima. A dor da perda é real. Mas precisamos entender que essa dor, por mais intensa que seja, não é eterna. E é aí que a palavra de Deus entra como um bálsamo para a alma. A morte em Cristo não é o fim da jornada. Ela é apenas um ponto de transição. A morte não separa, mas aproxima. Ela não é a palavra final, mas uma porta que nos leva para a presença de Deus. O sofrimento do luto, então, pode ser visto sob uma nova ótica. Em vez de nos focarmos na separação temporária, somos convidados a olhar para a eternidade. Em 2 Coríntios 5, 1-4, Paulo escreve sobre a natureza temporária do corpo humano. Ele descreve nossa vida na terra como uma tenda, algo provisório,
um abrigo temporário, mas nossa verdadeira casa, a morada eterna, está guardada no céu, uma habitação preparada por Deus. A dor que sentimos com a perda de um ente querido é uma dor humana e não deve ser desconsiderada. Porém, o conforto que vem dessa promessa é inestimável. Nosso sofrimento não é sem propósito, mas é uma oportunidade para reafirmarmos a nossa esperança na vida eterna que Deus nos prometeu. A morte do corpo não é o fim da pessoa. Em Cristo, a morte não pode nos separar de Deus. Paulo nos chama a entender que mesmo que a nossa vida terrena seja temporária e frágil como uma tenda, ela não define quem somos em Cristo. A verdadeira identidade de quem amamos e a nossa própria identidade em Cristo não são abaladas pela morte. Elas são eternas. Deus nos dá a certeza de que nossa verdadeira morada está com Ele, no céu, onde não há dor, sofrimento ou separação. Quando enfrentamos o luto, somos convidados a elevar nosso olhar, não para a dor da separação, mas para a glória da vida eterna que nos aguarda. Essa perspectiva muda a forma como enxergamos o sofrimento da perda. Em vez de nos desesperarmos, somos chamados a nos apoiar na esperança da ressurreição. Quando alguém parte, sabemos que essa pessoa, se estiver em Cristo, está agora em um lugar onde não há mais lágrimas, nem dor, nem morte. Eles estão em um lugar de paz eterna, em comunhão plena com Deus. E nós, que ficamos, somos lembrados de que nossa esperança também não termina com a morte. Nossa esperança é eterna e em Cristo nós também seremos transformados. A morte não pode mais nos aprisionar, pois Cristo a venceu. Ainda assim, o luto é um processo complexo, cheio de altos e baixos. Em alguns momentos, a dor parece insuportável. O vazio deixado pela ausência de alguém querido é um eco que reverbera em nossas almas. Mas nesse processo, somos chamados a confiar em Deus, a confiar na promessa da ressurreição. A morte não é o fim de tudo, é uma passagem, uma transição para algo maior. Somos convidados a ver a morte não como a palavra final, mas como uma entrada para a verdadeira vida em Cristo. A vida eterna não é algo distante e abstrato. É algo que já começa aqui e agora, em nossa fé em Cristo, e que se consumará na eternidade. O consolo, então, vem de saber que em Cristo nunca estamos sozinhos. Mesmo nas horas mais sombrias, quando a dor parece insuportável, Deus está conosco. Sua presença não nos abandona. Em Cristo, a morte não é uma separação definitiva, mas uma passagem. E como cristãos, somos chamados a viver com essa certeza que a vida, a morte e tudo o que está além pertencem a Deus. Ele tem a última palavra sobre todas as coisas e em sua palavra de consolo encontramos a paz que excede todo o entendimento. À medida que avançamos nesse processo de luto, somos desafiados a nos lembrar do amor eterno de Deus, que não conhece fim. Ele nos promete que, mesmo em nossa dor, Ele estará conosco. O consolo da vida eterna em Cristo não é um consolo vazio, mas um consolo real, que nos dá força para continuar, para olhar para frente e para viver com esperança, sabendo que a morte não tem a última palavra e que, em Cristo, a morte foi vencida. O luto, de alguma forma, é um lembrete constante da fragilidade da vida. A morte nos toca e nos arranca aquilo que mais amamos, criando uma dor que parece quase insuportável. Essa sensação de que o mundo parou, que a vida não faz mais sentido, é algo que todos experimentamos ao perder alguém querido. E nesse momento, ficamos frente a frente com a nossa vulnerabilidade. A finitude da vida humana se torna visível de forma implacável e as perguntas surgem de maneira incessante. Por quê? O que acontece depois? Onde está aquela pessoa agora? É nesse ponto que a palavra de Deus começa a trazer consolo. A certeza de que a morte não é o fim, mas uma transição, nos dá uma perspectiva completamente nova.
Quando Paulo escreve em 2 Coríntios 5 sobre nossa morada celestial, ele não está apenas nos oferecendo palavras confortantes. Ele nos apresenta uma realidade espiritual que transcende o sofrimento humano, uma esperança que ultrapassa a dor do luto. Ele fala da nossa casa eterna, onde o sofrimento e as limitações humanas não existem mais. A certeza de que a morte não é o fim, mas a porta para a eternidade com Deus, é a chave que nos permite lidar com a perda de uma maneira diferente. No entanto, essa esperança não é algo distante ou abstrato. Ela não é uma mera ideia ou conceito filosófico. Ela é real e acessível. Em Cristo, a promessa da vida eterna não é algo que somente nos espera, mas algo que já começa agora, enquanto vivemos. Quando Paulo nos lembra de que vivemos para o Senhor, Romanos 14:8, ele nos convida a entender que nossa vida tem um propósito maior, que vai além do que podemos ver ou entender neste momento. Isso é algo transformador. Em meio ao luto, podemos encontrar consolo não apenas porque sabemos que a pessoa amada está com Deus, mas porque também sabemos que em Cristo nós temos uma vida eterna à nossa espera. Essa esperança nos dá uma nova maneira de enxergar a dor do luto. Não a vemos mais como um obstáculo intransponível, mas como uma oportunidade de redirecionar nossa fé e nossa confiança para aquele que venceu a morte. Não importa o quão forte seja a dor do momento, em Cristo temos a certeza de que essa dor é passageira. Ela pode ser intensa, pode nos abalar, mas ela não tem o poder de nos destruir, porque a morte, em Cristo, foi derrotada. E mais do que isso, ela foi transformada. Ela não é mais a inimiga temida, mas uma passagem para a verdadeira vida. É fácil, quando estamos no meio do luto, perder de vista essa esperança. O impacto emocional é tão profundo que muitas vezes nos vemos consumidos pela dor. No entanto, é justamente nesse momento que a palavra de Deus nos chama a nos apoiar naquilo que é eterno. O Consolador, o Espírito Santo, nos é enviado para ser nosso guia e consolo, nos lembrando constantemente de que somos filhos amados de Deus e que a nossa verdadeira casa não está neste mundo. Não importa o quanto a dor do luto nos envolva, o Espírito Santo nos ajuda a fixar os nossos olhos no que é eterno, no que não pode ser abalado, no que já foi vencido por Cristo. À medida que passamos pelo processo de luto, é normal nos sentirmos perdidos, desorientados, como se estivéssemos atravessando um túnel sem fim. Mas a palavra nos convida a olhar para o futuro com a certeza de que a vida que nos aguarda é incomparavelmente melhor do que a que deixamos para trás. Quando Paulo fala sobre o corpo como uma tenda, 2 Coríntios 5:1, ele nos lembra de que nossa existência na terra é temporária. Somos peregrinos em um mundo que não é nosso lar definitivo. A verdadeira morada que Deus preparou para nós é algo eterno, algo que transcende o tempo e o espaço. E essa é a esperança que nos sustenta, que não estamos sozinhos e que nossa dor, por mais real que seja, não é o fim da história. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa vida é inteiramente pertencente a Deus, seja na morte, seja na vida. Isso muda tudo. Não estamos sozinhos no luto, não estamos abandonados na dor. Mesmo na perda, Deus nos sustenta. Ele nos abraça, ele nos lembra de que há um propósito maior em tudo isso. Esse propósito vai além do sofrimento imediato e nos aponta para a eternidade com ele. E essa é a verdade que nos oferece paz em meio ao caos. A morte pode nos causar uma dor imensa, mas ela não pode nos separar de Deus. Em Cristo, temos a segurança de que nada nos separará do seu amor. A paz que vem de Deus é uma paz que transcende a compreensão humana. Não é uma paz que depende das circunstâncias ou da ausência de dor, mas uma paz que é fundamentada na certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores e que a morte não tem a última palavra.
ela foi derrotada. Aqueles que estão em Cristo não estão perdidos, não estão separados de nós. Eles estão com o Senhor, na glória. E um dia, todos nós estaremos reunidos com Ele, sem mais dor, sem mais separação, sem mais luto. Até lá, nossa esperança é segura. Este é o consolo que a palavra nos oferece em momentos de luto. A certeza de que, em Cristo, a morte não tem poder sobre nós. A certeza de que estamos eternamente ligados a Deus. A certeza de que, mesmo que a dor nos envolva agora, ela é apenas uma parte de um quadro muito maior, um quadro de vida eterna, de paz, de alegria, de união com o Senhor. A morte, em seu impacto brutal, muitas vezes deixa um vazio imenso, uma lacuna que parece insuperável. Quando alguém que amamos se vai, somos confrontados com uma dor avassaladora. A saudade, as lembranças e a sensação de perda podem criar um abismo emocional difícil de atravessar. Mas é justamente nesse momento de escuridão que a mensagem do Evangelho traz uma luz única que se reflete em uma verdade poderosa. Nossa identidade não está atada à mortalidade, mas à vida eterna em Cristo. E é essa identidade que traz consolo, direção e um sentido profundo para os momentos mais difíceis da vida. Paulo, em 2 Coríntios 5, 1-5, escreve sobre o nosso corpo terreno, uma tenda temporária que, por mais que nos sirva enquanto estamos aqui na terra, não é nossa morada eterna. Ele nos lembra que, enquanto estamos nesta vida, somos peregrinos, temporários neste mundo, com uma expectativa de uma casa eterna, nos céus, uma morada que Deus preparou para nós. Essa tenda pode envelhecer, se desgastar e até mesmo falhar, mas o que nos aguarda vai além daquilo que podemos compreender agora. Em Cristo, temos uma identidade que transcende o corpo físico, uma identidade que é espiritual, imortal, garantida pela obra de Cristo. Quando Paulo fala sobre vivermos para o Senhor, Romanos 14:8, ele não está apenas nos chamando a viver de uma maneira moral ou ética, mas a entender que nossa vida é completamente pertencente a Deus. Esse entendimento muda nossa perspectiva sobre tudo, incluindo a morte. Quando estamos vivendo para Deus, não vivemos de forma isolada. Estamos conectados com Ele em todos os aspectos da nossa existência. E essa conexão transcende a separação da morte física. Isso não significa que a dor da perda desaparece, mas significa que quando olhamos para a morte com os olhos da fé, vemos algo diferente. Vemos uma transição, um despertar, como Paulo sugere em 2 Coríntios 5:4, um retorno ao nosso Criador. Naqueles momentos em que o luto nos abate, quando o peso da ausência de um ente querido parece esmagador, é essa conexão com Deus que nos traz consolo. A morte em Cristo perde seu poder de separar. Aqueles que partiram continuam a viver em Cristo, e um dia nós também seremos reunidos com eles. A perda pode parecer uma separação temporária, mas a verdade do Evangelho nos diz que não há separação definitiva. A promessa da vida eterna nos garante que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma existência plena, onde não há mais dor, lamento ou morte. E enquanto isso, aqueles que continuam a viver como nós não estão sozinhos. Deus permanece conosco e sua presença, através do Espírito Santo, nos consola e nos fortalece. Essa presença divina é um dos maiores consolos no processo de luto. Não estamos desamparados, não estamos sozinhos. Em Romanos 14:8, Paulo nos lembra que tanto na vida quanto na morte pertencemos a Deus. Isso é mais do que uma simples afirmação teológica, é uma verdade profundamente consoladora. Quando nos encontramos perdidos na tristeza, quando sentimos que o mundo ao nosso redor perdeu o brilho, é essa verdade que deve nos relembrar. Pertencemos a Deus, e Deus nunca nos abandona, nem na vida, nem na morte. Além disso,
Quando falamos sobre nossa identidade em Cristo, é importante entender que essa identidade não é uma questão de status ou reconhecimento humano. Não se trata de conquistas ou do que o mundo vê em nós, mas de uma conexão espiritual que é imutável. Em Cristo, somos transformados, somos feitos novas criaturas, e isso é algo que não é afetado pela morte. O que nos define não é o que vemos em nosso corpo, ou o que as circunstâncias podem dizer sobre nossa vida, mas o que Deus declara sobre nós. Somos amados, somos salvos, somos filhos e filhas de Deus. Essa identidade eterna não é limitada ao tempo e ao espaço. É o fundamento sólido que nos sustenta quando tudo mais parece desmoronar. Essa perspectiva sobre a morte, vista sob a ótica da eternidade, nos permite encontrar um propósito profundo no luto. Podemos chorar, sentir a dor da ausência, mas também podemos confiar que esse não é o fim da história. Aqueles que estão em Cristo não morreram, mas estão vivendo plenamente em sua presença, aguardando a gloriosa promessa da ressurreição. E nós, que ainda estamos aqui, somos chamados a viver para o Senhor, com a esperança de que um dia seremos reunidos com aqueles que partiram em uma nova terra, sem mais dor, sem mais lágrimas. Isso não significa que a perda seja fácil ou que a dor não seja real. Ao contrário, a dor é uma parte intrínseca do processo de luto. Mas o que Paulo nos ensina é que no meio dessa dor podemos encontrar uma esperança firme, uma esperança que é baseada na certeza da vida eterna. E essa esperança não é uma esperança vaga ou incerta. Ela é fundamentada em Cristo, na sua obra de salvação e na promessa de que, assim como Ele venceu a morte, nós também seremos mais do que vencedores através dele. À medida que passamos pelo processo de luto, nossa identidade em Cristo nos lembra de que, embora a morte seja uma realidade inevitável, ela não tem a última palavra. Aqueles que estão em Cristo vivem eternamente. E essa verdade nos dá paz. Não porque a dor desaparece, mas porque sabemos que ela é temporária e que a glória eterna que nos aguarda é incomparável. Por isso, em meio ao luto, podemos nos apoiar na presença constante de Deus, sabendo que Ele está conosco, que Ele não nos deixa e que um dia estaremos reunidos com Ele e com aqueles que amamos, em um lugar onde não haverá mais morte, nem dor, nem lamento. Neste ponto, somos chamados a olhar para o futuro com esperança. A morte não é o fim. A vida, em Cristo, é eterna. E essa é a verdade que nos dá consolo e força para continuar, para viver com propósito e para seguir firmes na caminhada da fé, sabendo que em Cristo somos mais do que vencedores e que nossa identidade não está na morte, mas na vida que Ele nos dá. A vida e a morte são dois aspectos do ser humano que, apesar de estarem intimamente ligados, são frequentemente vistos como antagônicos. A vida é valorizada, celebrada e desfrutada, enquanto a morte é temida, evitada e frequentemente mal compreendida. Mas à medida que avançamos no entendimento de nossa fé, a morte perde seu poder de assustar. Em Cristo, a morte não tem a última palavra. A verdadeira vitória sobre a morte, a vitória da vida eterna, foi conquistada por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E é nesse entendimento profundo que a morte se transforma não em um fim, mas em um ponto de transição. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, nos apresenta a morte de uma forma que talvez nunca tenhamos considerado, como a vitória de Deus sobre os limites humanos. Em 1 Coríntios 15, 54, 55, ele diz que, quando o perecível se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Estas palavras ressoam com uma força arrebatadora. A morte, antes vista como um inimigo invencível, agora é despojada de seu poder, porque a morte de Cristo
foi a chave para a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo traz consigo uma promessa grandiosa, a de que, assim como ele venceu a morte, também nós seremos transformados. O luto e a dor da perda não são o fim de nossa jornada, mas uma preparação para o que está por vir. E essa preparação se baseia na esperança de que nossa própria ressurreição é garantida em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não é mais uma sentença, mas uma passagem para uma vida eterna em sua presença. 2 Coríntios 5:1-2 nos fala da nossa casa eterna, que não é feita por mãos humanas, mas por Deus. Quando nossos corpos falham e nossa tenda física se desfaz, há algo eterno esperando por nós. Esse é o tipo de esperança que vai além do que podemos ver ou tocar. Quando olhamos para a morte com os olhos da fé, vemos a transição para um novo corpo, uma nova vida e um novo relacionamento com Deus. Em vez de temer a morte, como o mundo faz, encontramos consolo na certeza de que a morte não pode nos separar do amor de Deus, como nos ensina Romanos 8:38-39. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, então, não é um fim, mas um início. Quando alguém em Cristo falece, essa pessoa não está perdida em um vazio, mas está viva em Cristo, aguardando a ressurreição gloriosa no final dos tempos. Isso deve nos trazer imenso conforto. Sabemos que aqueles que partiram não foram arrancados da presença de Deus, mas foram levados para o lugar onde não há mais sofrimento, nem dor, nem separação. É como se estivéssemos prestes a receber um bilhete para um reencontro, um bilhete para a eternidade, onde finalmente poderemos viver plenamente na presença de Deus. Mas enquanto aguardamos o dia glorioso da ressurreição, é importante entender que nossa vida neste mundo, mesmo marcada pela dor e pela perda, é cheia de propósito. A dor do luto, a saudade que sentimos daqueles que partiram, não é um sentimento sem valor. Pelo contrário, ela nos ensina a valorizar ainda mais a vida que temos agora, a aproveitar cada momento com os que amamos e, acima de tudo, a confiar que a presença de Deus em nossas vidas é a que nos sustenta em meio à tristeza. Ele não apenas nos conforta, mas também nos fortalece, nos capacitando a viver com um propósito que vai além do tempo e do espaço. Romanos 14:9 nos lembra: Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Isso nos diz que, independentemente de estarmos vivos ou mortos, pertencemos a Ele. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele tem domínio sobre todos os aspectos de nossa existência, e isso inclui a morte. Para os cristãos, essa verdade deve trazer uma imensa sensação de segurança, porque sabemos que a nossa vida, a nossa morte e a nossa ressurreição estão seguradas nas mãos de Deus. Essa realidade transforma completamente a maneira como encaramos o luto. Sabemos que não estamos sozinhos nesse processo. Deus está conosco. Ele nos sustenta com sua presença e sua promessa de vida eterna. A separação que experimentamos na perda de um ente querido não é definitiva, pois a vida eterna nos aguarda. Aqueles que morreram em Cristo estão em sua presença, desfrutando da vida eterna. E nós, os que permanecemos aqui, temos a certeza de que seremos reunidos com eles na ressurreição, quando os mortos em Cristo ressuscitarem. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:13-14, fala dessa esperança com clareza. Não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também Deus trará, por meio de Jesus, aqueles que nele dormiram. Esta promessa nos convida a viver com a confiança de que a morte não é o fim, mas uma transição para a vida eterna. É essencial que, enquanto passamos pelo processo de luto, lembremos constantemente que a morte não pode nos separar de Deus e que, em Cristo, nossa esperança é viva e eterna. Essa esperança é um farol que nos guia, não apenas para o futuro, mas também para o presente. Ela nos dá força para enfrentar o luto, para viver com fé, mesmo no meio da dor, e para confiar que, um dia, todos os nossos entes queridos em Cristo serão ressuscitados e reunidos conosco. A ressurreição é a nossa certeza, a nossa esperança indestrutível. A ideia de que a morte não é o fim e que existe uma promessa de vida eterna em Cristo oferece conforto profundo, especialmente quando se passa pelo processo do luto. Essa verdade não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que permeia o sofrimento diário daqueles que enfrentam a perda. Na dor do luto, muitas vezes somos confrontados com a sensação de vazio, de que algo crucial foi arrancado de nós. No entanto, a verdadeira esperança que temos como cristãos é que, mesmo diante da separação momentânea, a presença de Deus nunca nos abandona. Em momentos de luto, sentimos a ausência de quem partiu, o espaço que essa pessoa deixava, o abraço que não virá mais, a voz que já não ouviremos mais. O luto, em muitos aspectos, é um processo profundamente humano, que nos lembra da fragilidade da nossa existência. A dor da perda pode ser esmagadora, quase incapacitante, e muitas vezes parece que não há como seguir em frente. Mas mesmo na dor mais profunda, há uma verdade inegável. Aqueles que morreram em Cristo não estão realmente ausentes, mas foram acolhidos na presença de Deus, onde não há mais dor, nem sofrimento, nem lamento. A palavra de Deus, tanto em Romanos 14:9, quanto em 2 Coríntios 5:1-21, nos oferece a visão de uma vida que vai além da morte física. Cristo venceu a morte e, ao fazer isso, ele se tornou o Senhor dos vivos e dos mortos. Isso significa que, para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim da história. Ao contrário, é apenas uma transição para a eternidade. É esse conhecimento que nos fortalece e nos dá esperança em momentos de luto. A morte, por mais dolorosa que seja, não é capaz de quebrar o vínculo eterno entre os filhos de Deus. Aqueles que partiram longe de estarem em um estado de abandono ou de aniquilação, estão agora em um lugar de paz, acolhidos no amor eterno do Pai. A Bíblia nos assegura que nossa existência não termina com a morte, mas continua na eternidade. Em 2 Coríntios 5:1, Paulo nos lembra que, embora estejamos em uma tenda, nosso corpo físico, que eventualmente se desintegra, temos uma morada eterna preparada por Deus. Não importa o que aconteça conosco neste mundo, nossa verdadeira casa está no céu, e ela está firme e imutável. Isso não é apenas um consolo vazio, mas uma promessa concreta. Quando enfrentamos a perda de alguém querido, podemos encontrar conforto na verdade de que aquela pessoa está com Deus, desfrutando da plena realização da paz que só Ele pode oferecer. E nós, que ainda estamos na terra, temos a esperança firme de que um dia seremos reunidos com eles, na presença gloriosa de Cristo. A morte, portanto, não é uma separação eterna. É uma transição para um estado em que a presença de Deus se torna ainda mais real. Essa promessa é o que permite que aqueles que vivem o luto não se desesperem, mas encontrem força para seguir em frente. Não importa o quão profunda seja a dor, a esperança da ressurreição nos garante que a separação é apenas temporária. E o que é ainda mais maravilhoso é que, enquanto vivemos essa separação temporária, não estamos sozinhos. Deus está conosco em nossa dor. Ele não nos deixa sozinhos em nosso sofrimento. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, inclusive no luto. Ele é o consolo que os seres humanos não podem oferecer,
a paz que ultrapassa todo entendimento. Quando a dor do luto parece nos consumir, é importante lembrar que nossa esperança não se baseia nas circunstâncias visíveis, mas na promessa de que, em Cristo, há um futuro que vai além da nossa compreensão. O luto não é o fim. O luto é o reflexo de uma saudade que aponta para algo maior, para algo eterno. A saudade que sentimos é uma saudade pela perfeição que virá, pela reunião com aqueles que partiram e pela restauração que Deus promete a todos os seus filhos. Paulo, em 2 Coríntios 5, 2, 4, nos fala sobre o nosso desejo de ser revestidos de uma morada celestial. Ele fala sobre a esperança de que mesmo quando estamos longe da perfeição, temos a certeza de que um dia seremos transformados, como a semente que morre para dar lugar a uma nova planta. A morte de Cristo, seguida por sua ressurreição, garantiu que a morte não teria mais poder sobre nós. Ela se tornou uma porta para a vida, uma vida eterna em Cristo. E essa vida eterna não é apenas uma promessa para o futuro distante, mas uma realidade que começa no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador. A vida eterna começa agora, enquanto estamos vivos, e continua após a nossa morte física. Ela não está condicionada ao tempo ou ao espaço. Ela é uma realidade imutável para todos os que estão em Cristo. No entanto, a morte e o luto também nos ensinam a valorizar mais intensamente os momentos que ainda temos nesta vida. Eles nos lembram da brevidade da existência humana e nos impulsionam a viver com mais propósito, mais amor e mais compaixão. A dor do luto é uma dor que nos ensina a ser mais presentes, a amar mais profundamente e a buscar mais intensamente a presença de Deus. Ela nos ajuda a focar no que realmente importa, nossa fé, nossa relação com Deus e nosso compromisso com aqueles que ainda estão ao nosso lado. Não há tempo a perder, pois a vida é curta e, como nos diz a Escritura, somos apenas peregrinos e forasteiros neste mundo. É por isso que, enquanto passamos pelo luto, é crucial mantermos nossos corações fixos na verdade da ressurreição e da vida eterna. A morte não é um fim, mas um novo começo. O luto não é um vazio interminável, mas um momento de espera pela gloriosa reunião com aqueles que partiram e, mais importante ainda, com Cristo, nosso Salvador. A vida eterna nos garante que a dor da separação será um dia apagada, quando todos nós, os redimidos, estivermos juntos em seu glorioso reino. Agora, enquanto aguardamos esse dia, encontramos força e consolo na presença constante de Deus. Ele não nos abandona. Ele é o nosso conforto, nossa paz e nossa esperança. Em todos os momentos do luto, podemos clamar a Ele, e Ele estará conosco, nos segurando, nos abraçando e nos lembrando de que nossa esperança está firmada em sua promessa de vida eterna. A morte, com todo o seu mistério e dor, não tem a última palavra. Em Cristo, a última palavra é vida. Vida abundante, vida eterna, vida com Ele para sempre. Agora, à medida que nos aproximamos do fim desta oração, queremos lembrar mais uma vez que o luto não é o fim da nossa história. A dor que sentimos, a saudade que apertamos dentro do peito, não é uma saudade que nos arrasta para o desespero, mas uma saudade que nos aponta para a promessa de uma eternidade com Deus, onde não haverá mais separações, nem perdas, nem lágrimas. Quando enfrentamos a morte, parece que o mundo todo perde seu sentido, e o vazio que se instala é profundo, esmagador. Mas há uma verdade que, mesmo no meio da dor, deve ressoar em nossos corações. Vivos ou mortos, pertencemos a Deus. Essa é a certeza que nos é dada por Romanos 14, 7, 9. Essa é a nossa base, a nossa esperança inabalável. Somos dele e ele é nosso para sempre. A morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo, porque ele já venceu a morte por nós. E por isso podemos descansar no fato de que não estamos sozinhos.
Deus, o nosso Pai, está conosco em todos os momentos, especialmente nos momentos mais sombrios, como o luto. Nosso Salvador nos prometeu que mesmo que a morte física chegue, a nossa verdadeira vida, a vida eterna, nunca será interrompida. Esse é o consolo que podemos encontrar em momentos de dor, que aqueles que partiram não desapareceram, mas foram acolhidos em sua presença, onde não há mais sofrimento. Eles estão em paz, esperando o dia em que todos nós seremos reunidos, em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem choro, nem dor. E é nesse momento, ao contemplarmos a realidade da vida eterna em Cristo, que devemos também ser guiados pela esperança. Sabemos que enquanto permanecemos aqui, ainda existe o sofrimento, a dor, a separação. Mas em Cristo temos uma esperança viva que não é abalada pelas circunstâncias. Nossa visão é voltada para a eternidade e, com isso, encontramos forças para seguir em frente. A morte, que uma vez parecia um abismo sem fim, agora é apenas uma porta, uma transição para a verdadeira vida que Cristo nos prometeu. Nosso corpo mortal, como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5, é uma tenda temporária, sujeita ao desgaste do tempo, mas nossa casa eterna, nossa morada celestial, é imune a qualquer corrupção. O luto, embora doloroso, é temporário. Ele nos lembra da fragilidade da nossa carne, mas também da certeza de que temos uma herança incorruptível, guardada para nós nos céus. Essa herança não é apenas um prêmio distante, mas uma realidade presente que, ao sermos consolados por Deus, nos fortalece para continuar nossa caminhada. E assim, Pai, à medida que chegamos ao fim desta oração, nos entregamos em Tuas mãos. Sabemos que nossas lágrimas não caem em vão, que nosso sofrimento não é inútil. Cada lágrima, cada suspiro de saudade é visto por Ti e, em Teu grande amor, Tu nos envolves em Teu abraço. Dá-nos a força para seguir, a esperança para viver e a fé para confiar que um dia não mais precisaremos chorar, pois estaremos na eternidade contigo, onde tudo será restaurado. Enquanto isso, nos firmamos na verdade de que, vivos ou mortos, pertencemos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Agora, como sempre, enquanto as palavras finais desta oração ecoam em nossos corações, lembre-se de que a história não acaba aqui. A promessa de Cristo é eterna e nossa jornada, embora cheia de desafios, nunca está sozinha. O Pai está conosco, sempre, até o fim. E ao olharmos para o futuro, olhamos com esperança, pois sabemos que em Cristo a morte nunca será o fim. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele vê suas lutas, conhece seus sonhos e sabe exatamente o que você precisa. A fé nos mantém firmes, a gratidão nos aproxima de Deus e a oração nos fortalece a cada dia. Por isso, não desista, não tema, não se sinta sozinho. Deus está ao seu lado, guiando cada passo seu. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para receber mais orações que edificam e fortalecem sua fé. Juntos, vamos caminhar na presença de Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.